Eu vou. Já tá decidido, Melo. A menos que seja hoje, né? Se eu passar de hoje, vou morrer velha. Mas o que eu vou fazer? Quando eu já estiver sentindo assim que já deu, sabe? Já deu. O abraço da morte tá chegando. Isso. Eu quero morrer de urso. Olá, o episódio do Freecast! Primeiro, as cores. Depois, os humanos. Em geral, é assim que eu vejo as coisas. Já vi vidas incríveis e também vi muito sofrimento. Um dia, a gente vai se encontrar e eu levarei a sua alma para um merecido descanso. Mas hoje não, porque hoje é terça-feira e você não vai querer perder mais um episódio do Freecast. Em mais uma semana sem furar minha sequer. Se a rotina da magrela da foice é cansativa, imagina a gente que não para nunca. O tema de hoje é a única coisa certa que temos na vida. A única coisa que ninguém consegue mudar. Pelo menos ainda. Hoje vamos falar sobre o fim. Sobre a luz no fim do túnel. Sobre o outro lado da vida. Então, segue a gente lá no @InstaFreecast para ver que as fotos do velório ficaram ótimas. E também lá no TikTok, no @TikTokFreecast, para ver as nossas dancinhas com caixão. E mande a historinha do dia em que você foi ao cemitério e viu uma assombração para emaildofreecast@gmail.com. Além da alma penada do aqui @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug. De vírgula em vírgula, uma hora chega o ponto final. Poético. Muito poético. E também a nossa autodeclarada PhD em pseudociência, cujo podcast voltou à vida depois da gente summonar ele aqui no Freecast. Ele voltou à vida. Voltou. A Carol está de volta e de visual novo, vejam só. Olha aí, ó. Olá, meus queridos, estou de volta com o podcast ressuscitando, mas a minha voz morrendo, porque estou com Covid, mas estou aqui para vocês. Talvez aconteça até um falecimento no meio da gravação, uma coisa temática, vamos ver o que vai rolar, né? Não que a gente esteja torcendo pra isso, mas eu acho que seria um hit. Mas sabe por Seria. que tu pegou Covid? É porque tu ficou perto das redes 5G. Foi por isso. Ai, só pode. Em breve a gente explica isso nas teorias da conspiração, parte 6. A bancada tá formada e eu queria saber de vocês. Quais os seus planos para morrer? Eu tenho um plano, gente. Eu tenho o meu plano. É o seguinte, eu quero deixar registrado aqui, inclusive. Eu vou ficar muito velha, né? Eu vou ficar velha. Ou será que não? Eu vou. Já tá decidido, Melo. A menos que seja hoje, né? Se eu passar de hoje, vou morrer velha. Mas o que eu vou fazer? Quando eu já estiver sentindo assim que já deu, sabe? Já deu. O abraço da morte tá chegando. Isso. Eu quero morrer de urso. Quê? Eu quero morrer de urso. Então eu vou viajar pra um lugar que tem urso. Porque o meu sonho é ser estripada por um urso. Exatamente! Que delícia! Eu queria abraçar um urso e ele me abraçar e daí eu encontrar a morte nos braços do urso. Eu queria morrer de panda, mas eu acho que eles não matam, né? Não. Acho que o panda é muito preguiçosso. Então. Ele Aí vai ter que ser um urso pardo, um negócio Panda assim. come bambu. Pois é, esse é o meu problema. Então, tive que adaptar aí meu sonho. Urso polar. De morte. Urso polar é Imagina um urso polar com uma impiedoso. Coca-Cola. Não, eu quero um marronzinho. Justo. E tu, Doug? Tem algum plano pra tua morte? Não, se eu fosse escolher como morrer, eu gostaria de morrer numa guerra galáctica.
Se dependesse da mira dos Stormtroopers, tu não ia morrer tão cedo. Não, eu tenho mas qual é o contexto? Eu preciso sei lá, a humanidade entra em guerra com uma outra civilização. Daí a gente vai pra guerra e daí eu acho uma boa forma de morrer, ele pilotando minha nave, invadindo o planeta rival. Achei chique, gostei. Tá bem servido essa morte aí. Tem um conhecido meu que eu não posso revelar o nome, porque poderia complicar o relacionamento dele. Pode revelar o arroba dele. Não, também não posso. Mas vamos dizer que é o caso do vovô. Eu queria morrer aos 83 anos com um tiro de 12 disparado pelo marido da minha amante. Nossa! Seria sensacional! Nossa! Já eu, particularmente, tenho um plano bem específico. Porque eu não quero passar dos 50. Então, tá chegando na hora, tá chegando perto, né? A cada dia que passa eu tô mais perto do ponto final, né? Todos nós, mas tudo bem. Ele tem toda razão. Mas é que o meu tá mais próximo, porque eu tenho a data. Vai ser no dia 7 de novembro de... 2041. Que é o que acontece. A partir do momento que eu chegar nos 45, eu vou gastar todo o meu dinheiro, o que não é muito, pra fazer coisas que são absurdas. Entendeu? Tipo, por exemplo, sei lá, falam que as pessoas podem morrer lá no Triângulo das Bermudas, que as navegações desaparecem e tudo mais. Vamos fazer um passeio de barco pelo Triângulo das Bermudas. Tu pode morrer congelado escalando Everest. Vamos ver se acontece. Só fazer as coisas que tem muita chance de tu morrer, entendeu? Tipo, sei lá, pendurar uns balões em ti, coisas assim. Coisa que tu sabe que vai dar merda. Mas que tu tem curiosidade de fazer. Entendeu? Tu tem curiosidade de como seria fazer algumas coisas. Então, né? Dá pra... Não, na verdade, você quer morrer, e daí você vai fazer várias coisas pra ver qual que vai dar certo. Ou no caso errado, né? Entendi. Errado pra uns, certo pra outros. Achei legal, gostei tipo, também. Se nada der certo, assim, que eu tinha um sonho de morrer num desastre natural. Sei lá, um furacão me estripar todo, ou um vulcão explodir e me matar, uma coisa assim. Um desastre Chernobyl da vida. Então, se nada der certo depois de fazer todas essas coisas absurdas, aí eu me atiro, dou um mortalzinho assim num vulcão. Não, mas... Deve ser uma morte se nada der certo... Ou se nada... Ou se nada der certo pra eu morrer, entendeu? Se eu ainda continuar vivo depois disso tudo, vou dar um ponto no vulcão. Não, mas eu acho que se tu ainda continuar vivo é porque não é pra tu morrer. Por isso mesmo, eu vou dar um ponto no vulcão. Mas aí tu tá... Se eu não morrer depois disso, aí é porque eu sou imortal, eu sou uma divindade. Porque eu estou no inferno. Gente, isso aí é outra coisa. É uma coisa que me irrita muito. Porque eu sou muito cagona, né? Eu não faço nada perigoso, nada. E eu tenho Mas como é que tu ódio. grava com a gente? Mas isso é perigoso só pra moral, pra honra, né? Pra vida, não. Eu tenho ódio de gente que fala que não se morre na véspera. Vocês não têm ódio disso? Vocês acreditam? Como assim? E tem gente que fala assim, por exemplo, eu falo, eu não vou fazer isso porque pode dar uma merda, eu posso morrer. Ninguém morre de véspera. Quer dizer, você só morre se for a sua hora. Óbvio que não, gente. Se fosse assim, você atravessava a rua sem olhar. Concordo. Se me incomoda. Nossa, nada a ver. Aí a pessoa fica fazendo um monte de coisa perigosa com essa ideia, entendeu? Com essa desculpa. Não, gente. Tem coisas que não dá pra fazer de forma nenhuma, né, ao longo da sua vida. Porque tu sabe que vai dar merda. Tipo, tu não vai pegar uma lata de ácido sulfúrico e beber como se fosse Coca-Cola. Sim. Quem é o idiota que faria isso? Pois bem, teve um caso recentemente em uma cidade do Nordeste aí, que o guri achou uma boa ideia pegar a porra de uma lata que tinha ácido sulfúrico, sendo avisado pelas pessoas que era ácido sulfúrico, e tomou. Na hora ele não morreu, mas ele tava jogando bola e faleceu. Como assim não morreu na hora? Não. Mas ele passaria mal, cara. Ele deve ter tomado um gole, né? Ele não tomou todo o negócio. Então ele passou mal e tudo, foi pro hospital, beleza. Só que ele sobreviveu. Aí depois, ele tava, no dia seguinte, se eu não me engano, ou umas horas depois, ele tava jogando bola e daqui a pouco, empacotou.
Porque daí. Não faz né? sentido. História estranha. Tá lá História no estranha. G1 lá, tá lá no G1 lá no Globo, que isso rolou. Só não lembro qual foi o dia e não lembro qual era a cidade, mas era no Nordeste. Porque até tava investigando o mercadinho lá. Peraí, será que era ácido sulfúrico? Não era um solvente? Eu não entendo nada de química. Mas era uma Pode coisa ser que. soda cáustica. Soda cáustica, não era ácido sulfúrico, perdão. Eu não entendo nada dessas coisas, pra mim era a mesma coisa. E outra dúvida que eu tenho, aquelas que é convidada, mas quer fazer o programa. Vocês têm planos pra quando vocês morrerem, tipo de enterro, essas coisas? Porque eu acho tão estranho. Eu quero assim. Eu tenho. Eu já me preocupo tanto na vida Eu quero, com tudo. eu sei, eu quero que ser as empalhado. pessoas se fodam, se viram, entendeu? Eu quero ser empalhado. Empalhado como, Du? Quero ser empalhado assim, segurando uma espada e um papagaio no ombro. Gente. 100% nu. Nu. Nossa senhora. E ficar na sala da minha casa aqui. Legal, hein? Legal. Não, eu já tenho o meu plano em andamento, inclusive. Né? Eu tenho o meu e-mail lá, ofantasmademelo@gmail.com. Eu tenho algumas cartas com instruções para cada uma das pessoas que eu julgo importantes lá. E eu tenho uma série de instruções, sobretudo pro Doug. Eu quero carta, hein, Melo? Pode deixar. Sobretudo pro Doug, né? Onde ele vai ficar responsável por atazanar as pessoas nas minhas redes sociais depois que eu morrer. Tipo, o Melo morreu. Não, mas ele tá postando ali um story. Tem um arquivo de uns stories que nunca vai ser postado, que é só pro Doug postar depois que eu morrer. Entendeu? Que daí o que acontece? As pessoas vão achar, não, mas peraí, ele tá vivo? Não estarei. Já vou ter morrido há uns 3 anos e as pessoas não vão saber ainda. Esse foi o único plano pra depois da morte que eu acho válido. Que eu já ouvi na minha vida. Não, vou ficar atazanando as pessoas, vou ficar assombrando as pessoas. Seja digitalmente ou na vida real. Porque fantasmas podem existir. É verdade. Inclusive, eu tenho um pedido que eu tenho uma amiga, ela é uma senhorinha, bem velhinha já. Então, que já tá chegando. Dessa senhorinha. Então. E o sonho dela é fazer um velório pra ela, né? No caso, alguém fazer um velório pra ela. E dar de lembrancinha, eu não sei se vocês vão lembrar, um caixãozinho que você apertava e saía o Bilal do tiozinho assim. Vocês lembram disso? É o sonho dela. Inspirado numa pegadinha que eu fiz na época de escola. Eu ganhei os royalties. Ai, que funcionou horror, na época. horror. O problema é que era uma escola de padres, né? Não tinha meninas. Nossa senhora, isso. Então, se alguém encontrar uma lojinha que venda, me avise, tá? Ouvintes, Na Shopee manda lá pra Pod Pseudociência no Instagram, me avisa que eu vou comprar pra essa minha amiga, porque E tem outro ponto. já tá com uma certa idade. Eu não quero velório, eu não quero enterro, essas coisas. Pra mim, assim, ó, tem que me cremar, tem que botar numa jarrinha, entendeu? E aí tem que fazer um ritual muito específico, entendeu? Que é jogar essas cinzas em algum lugar que a pessoa ache muito zoado. Por exemplo, jogar no meio de um churrasco, assim, aleatório. Alguma coisa assim. Eu quero atazanar as pessoas depois que eu morrer, entendeu? Depois que eu morrer, as pessoas... que é pra fumar tuas cinzas. Não, isso aí é muito, muito batido já. Cheira a minha cinza. Não. Entendeu? Fazer um negócio meio diferente, assim. Alguma coisa que vai atazanar os outros. Se eu for fazer velório, eu vou querer um bagulho assim, meio que um open food, assim, sabe? Quero um clima legal pro pessoal daí. Mas pensa bem, quando tu morrer já vai ter um clima legal, o pessoal vai estar comemorando, né? Então... Ai, que horror. Também. Eu quero que se foda, eu já resolvo tudo nessa casa sozinha, eu quero que vocês se virem pra... Me joga no rio, se vira, não quero nem saber. Um ponto, assim, né, sobre a morte no geral, assim, é que tem diversas perspectivas, né? Tem a religiosa, tem a científica, tem a filosófica. A gente nunca tem uma resposta para isso, é uma coisa que sempre gera muita curiosidade. Não à toa é o mote de diversas religiões, não é mesmo? Tipo, é aquela coisa do o que vai acontecer depois. Vocês acreditam que acontece algo depois? Eu acho que é o ponto final, cara. Eu também.
Morreu ali, desligou o cérebro, tchau. E inclusive eu espero que seja assim, porque se eu morrer e acordar em outro lugar e ter que viver, vocês vão se ver. Não, Eu quero descansar. aquele céu lá do Chico Xavier, que o cara tem que trabalhar. Ah, não. Não, eu tô assistindo A Viagem agora, eu tô assistindo a novela A Viagem. Gente, não dá pra ficar lá com os bichos grilo vestido de branco lá no céu, não. Não, tem Imagina série... os papos dos caras, meu. Porra! Não, assistindo palestra. Não. Na série do Good Place chega lá, tá tem o Leandro uma Carnal perspectiva. dando uma palestra pro cara. Pra quem? Leandro Carnal. Não, na série Good Place lá, tem como eles imaginam o final da vida lá, né? Que a pessoa pode fazer o que quiser e acaba interagindo com quem quiser e tudo mais. Só que é muito tedioso. E então eles acabam resolvendo que a única maneira do paraíso ser o paraíso é tu poder escolher até quando tu vai curtir e depois tu morre. Tipo, de fato, assim, apagam a tua existência. E eu achei muito justo isso, porque é o verdadeiro paraíso. É tu deixar de existir. Eu acho que essas perspectivas, tipo, por exemplo, o espiritismo, que a gente supostamente reencarnaria, essa questão de céu e inferno, cara, eu acho isso tão egocêntrico. A gente não é tão importante assim, sabe? Pro universo a gente é só uma poeirinha cósmica, só um restinho de alguma coisa que aconteceu de forma aleatória, que não tem propósito nenhum. A gente só tá aqui existindo. Então, quando a gente morrer, pelo amor de Deus, que seja o fim. Ou o universo é todo. Se tiver só a gente é muito importante, porque o universo é todo pra nós, né? Aquilo que a nossa querida astronauta lá, que a Isadora comentou, né? Que talvez, como só a gente tem a percepção do que é o universo, do que é a vida, quando a gente deixar de existir, a gente não existe mais essa condição, né? Mas tem uma vertente também que talvez seja do espiritismo, não tenho certeza, que tu reencarna, mas o que tu fez na vida passada, tu vem pra sofrer nessa. No espiritismo. Cara, no espiritismo. Eu odeio essa versão, cara. O espiritismo tem muito disso. É que a ideia do espiritismo, até onde eu sei, tá, gente, que não é muita coisa, é de uma evolução. Isso. Então você tá sempre evoluindo. Eu aprendi com o Antônio Fagundes, né, que ele disse que eu tô assistindo a Viagem. A minha mãe, ela é espírita, e eu tava falando com ela justamente ontem sobre isso, que na visão deles, assim, tipo, a pessoa, ela morre, né, e se ela for um espírito evoluído, né, essa pessoa, ela vai passar diretamente para um outro plano, que seria o equivalente ao paraíso, digamos assim. Só que se a pessoa não tiver evoluído o suficiente, ela teria que passar um tempo no que seria o que eles chamam de umbral. É onde o Alexandre tá, gente. Que é um equivalente feio do purgatório, entendeu? É feio. E caso, né, ali não evoluiu o suficiente, não. Daí tu vai reencarnar. E aí pode ter as dificuldades de outra vida, tem que expiar os seus pecados de certa forma, né? Então tem essa vertente assim, eles defendem muito que o espiritismo tem a questão da filosofia, tem a questão do espiritual e a própria questão da ciência também. Aí a gente entra naquela coisa de discordar, concordar, ou acreditar ou não acreditar, né? Então é outros 500. Mas em todas essas vertentes eu ainda fico com essa questão assim, tipo, não, a gente não é tão importante, sabe? Tipo, eu tava falando com uma amiga que ela é de alguma das vertentes evangélicas, eu não sei especificamente qual, que eu perguntei pra ela assim, tá, mas qual é a visão de você sobre a morte, né? E ela falou, não, que quem se converteu e tal, tem a sua vida religiosa ali e tal, se compromete, né, com isso, acaba tendo a salvação lá quando morre. E eu perguntei, beleza, e quem não se converte? Quem não quer se converter? O que acontece comigo na religião de vocês? Quando eu morrer, eu vou pra onde? Eu vou pro inferno? Eu vou ficar parasitando na terra? Ela falou, não, é que pra nós, as pessoas que não são salvas, elas acabam ficando na terra. Beleza. E como a gente vai ficar na terra? Em forma de fantasma? Em forma de reencarnação? Porque não tem, assim, como a gente ficar na terra, pelo menos assim, fisicamente falando, não tem como, né? A não ser que a gente seja imortal, né? Corpo seco. Tipo, vou ficar o meu espírito ali dentro do corpo, vou ficar, sei lá, alguma coisa assim. Só que daí, se fala em reencarnação, acabaria indo pro lado do espiritismo.
se fala em inferno, vai pro lado do catolicismo. Então, né, a gente demorou nessa questão, ela inclusive me acha um chato por causa disso, porque eu insisto na questão, mas no fim ela me falou que aparentemente se vai pro inferno. Beleza, então eu tenho um lugarzinho no inferno. Vitória. Já que a gente tá falando desse negócio de religiões, uma que eu acho muito interessante, que eu conheço pouco, mas um pouco melhor, é o budismo, porque o budismo ele já parte de uma visão da pessoa. Então o Buda, ele pensou, puta que pariu, que merda. Por que a gente vive essa merda, né? Então assim, ele não quis explicar o mundo, ele quis explicar a gente e por que a gente sofre. Então, de acordo com o budismo, você, pelo menos com o budismo tibetano, você ficaria reencarnando em vários reinos, né? Inclusive um que é tipo o inferno, um que é tipo o céu, mas em todos eles o seu objetivo é sair dessa roda da vida que eles chamam. Então, o próprio universo, porque se a gente for pensar... Então é por isso que eles chamam de Nirvana? Porque ele conseguiu sair da rota da vida dele? Não, Nirvana é da nórdica. Não é nem o Nirvana. Você Ninguém sai... entendeu tua piada, né? Triste. Não sei porque eu ainda tento. Vai, continua. Eu tô com Covid, meu cérebro tá completamente bugado. Então, que eu ia falar, então, porque se você for pensar, que nem você falou assim, mas nós somos muito pequenos no universo. Mas se você for pensar, a gente só conhece o universo através da nossa mente. Então, talvez a nossa mente seja tudo que existe, que é o que o budismo fala, basicamente. A gente vive como se fosse numa Matrix. A gente vive um sonho. Então, você pode acordar desse sonho. O nosso universo não é real, ele só existe através da nossa mente. Então, se você acorda desse sonho... Isso conversa muito com aquela teoria filosófica da unidade que a gente prometeu falar sobre ela. Vocês querem que eu disserte sobre ela? Deixa ela concluir o raciocínio. Não, mas é basicamente isso. Eu acho que é isso. Então, a morte, você ficaria revivendo, né? Voltando, porque tem a coisa do karma e tal, que não é igual no espiritismo, não é que o seu objetivo, não é que você só vai evoluir. A questão é, você tá vivendo aqui, você sofre coisas, as suas ações têm resultados, e você só vai sair disso a hora que você despertar. E despertar é realmente entender que esse universo, que tudo que a gente vive aqui não é real. Tanto isso explicaria, por exemplo, os santos. Os monges também budistas, eles têm como se fossem superpoderes que os santos têm, né? De fazer milagre, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles saíram dessa realidade, eles entenderam que o que existe é muito maior. Então eles conseguem manipular essa realidade. Ou seja, a morte não existiria. Mas essa coisa do karma, eu acho muito ruim. Porque, por exemplo, em outra vida tu vai lá, tu matou alguém. Daí tu vem e nasce nessa com uma deficiência. Só que não se lembra da vida. Não, eu acho que isso o espiritismo traz mais assim. Mas o budismo não. O budismo não é bem assim que funciona, não. Então, preto no branco, sabe? Eu não gosto dessa vertente. Eu acho muito radical. Eu acho que o espiritismo é mais assim mesmo. A gente até tá ouvindo agora o pessoal falando da tragédia lá da Boate Kiss. Sim. Umas coisas péssimas, né, gente? É aquela coisa assim, tipo, o pessoal... Normalmente é o pessoal que é de alguma religião. E aqui eu coloco alguma porque todas as pessoas que eu conheço que têm alguma religião sempre vão falar algo parecido quando acontece algum tipo de tragédia. Seja familiar, seja com amigos, seja alguém da cidade, ou seja algo que acontece no mundo. Insira aqui na sua divindade. Quis assim. Sim, insira aqui a sua divindade. Era a hora dela. A pessoa era tão boa que precisou puxar pra cima. Sabe? Umas coisas assim que... Sabe? Por isso que eu prefiro não ter uma crença. Porque faz com que a gente valorize, entre aspas, e dê um significado maior para aquilo que realmente aconteceu.
Tipo, a pessoa morreu. Exemplo, tá? Podemos utilizar o exemplo da Boate Kiss, que foi uma tragédia, um negócio pesado pra cacete. Não tem por que dizer, era a hora daquelas pessoas. Não era Foi uma tragédia, né? Aconteceu devido a diversas falhas dentro do âmbito público, dentro do âmbito da boate mesmo, do empresário lá, a própria banda. Foi uma sucessão de erros, né? Então, qual o sentido que tem aquelas mortes, aquela tragédia? De certa forma, se o Brasil fosse um país um pouco mais sério, né, já teria a culpa das pessoas, né, sendo a punição que deveria ter tido e tudo mais, mas aquilo serviu, né, utilizando assim, olhando hoje, 10 anos depois, aquilo serviu para mudar algumas coisas e evitar que coisas parecidas acontecessem. Então eu acho que essa questão de ressignificar talvez seja um conforto maior do que querer dizer, era a hora da pessoa. Não, então vamos fazer dessa tragédia algo que possa ser lembrado com, sabe, tentar ressignificar a coisa. Talvez não seja o certo, coisa, mais ou menos fazer com que tenha valido pra algo, entendeu? Tirar algo daquilo, que não tenha sido em vão. Que pra mim é o meu maior medo, pra ser sincero assim, é tipo, ter passado o meu período de existência sem deixar nenhum tipo de legado, entendeu? Claro, não vamos dar uma de Putin, que quer deixar o seu legado aí um inverno nuclear, mas alguma coisa positiva pra alguém, pelo menos, sabe? Eu acho que é por isso que a religião deveria ficar na esfera pessoal, né? Porque daí você usa o que te dá mais conforto. Então, se você perdeu um ente querido e quer pensar que ele morreu porque Deus quis assim, ok, você usa. Agora, a partir do momento que sai da sua esfera pessoal e parte para outra pessoa, aquilo lá aconteceu porque Deus quis assim, aí você já tá colocando a sua visão numa coisa que não tem nada a ver com você e que pode, inclusive, afetar outras pessoas, né? Deus castigou. Então, assim, eu acho assim, supostamente tudo Deus é bom, né? Tudo de bom. Por que ele vai punir alguém? Não, tudo é válido se você guardar pra si. Você pode pensar o que você quiser. Agora, colocar isso pra fora, você já corre o risco de fazer mal, né? Exatamente. Mas a teoria, aquela que eu tinha comentado, da unidade, ela é conhecida também como a teoria do ovo. Que ela nasce de uma história chamada O Ovo, né, do autor Andy Weir, sei lá como se fala, que ele detalha as experiências de um homem que morreu num acidente de carro a caminho de casa. Eu assisti o curta, animadinho, que tem só 7 minutos e pouco, e basicamente assim, o que acontece? O cara morre, ele acorda e ele se vê de frente com Deus, né, com o que ele chama de Deus. E aí, né, ele pergunta, eu morri, aquela coisa toda do primeiro estado de negação e tal. E aí ele se preocupa com a família e tudo. Só que aí Deus vai explicando pra ele, né? Mas não tem problema, que você vai ter a oportunidade de reencarnar, não sei o que, né? Que é aquela coisa assim, tipo, ele ainda não tá pronto e tal. E aí eles vão conversando, o cara vai tirando mas qual é o sentido da vida? Essas coisas assim, né? E a figura de Deus ali vai explicando pra ele que ele vai reencarnar, só que ele fala que a próxima encarnação dele vai ser uma mulher no ano de 540 a.C. Então quer dizer que eu vou voltar no tempo? E daí Deus explica que a questão assim, as pessoas que existem no mundo, ou que existiram, ou que vão existir, todas elas são ele. Ele, são versões dele reencarnadas. Que ele fica interagindo com ele mesmo e tudo mais em várias épocas, em vários períodos. Todas as pessoas seriam a mesma encarnação. Eu seria o Doug seria a Carol, todos nós também seríamos o Nilson, todo mundo seria todo mundo. Ao mesmo tempo que nós seríamos Jesus, nós também seríamos Hitler. Entende? Teria toda essa... E inclusive é citado isso durante a animação. E mas qual é o sentido disso? Que quando tu tiver vivido todas as vidas... Porque o universo, na verdade, Deus criou aquele universo só para aquela pessoa, que seríamos nós. Por isso a questão da unidade. Só existe Deus e nós. E quando a gente tiver vivido todas as vidas que tem para viver, em todos os tempos que tem para viver, a gente teria atingido a evolução e poderia nascer
no local onde Deus nasceu, no local onde ele vive. E seríamos deuses no final, né? Todos nós. Por isso que se chama essa teoria de ovo, porque na verdade o nosso universo, a nossa vida, todas as nossas existências que são únicas, né? Que é uma única existência na verdade, estaria dentro desse ovo. E quando a gente terminar de viver todas as nossas vidas, todas as nossas experiências, a gente vai atingir um patamar de ter todas as lembranças de todas as vidas, de ter todo o conhecimento, e aí a gente vai poder eclodir deste ovo nesse novo mundo, né? É essa a teoria, que conversa com aquela questão da teoria dos fantasmas não existirem. Não, acho que faz bastante sentido com o budismo mesmo, porque essa coisa da unidade, eles até falam assim, mas como que funciona então? Porque o espiritismo tem isso, né? Sou eu volto como outra pessoa. O budismo não, eles falam assim, é como se fosse uma gota de água que volta para o oceano. Ela não é mais aquela gota de água, mas ela também não é o oceano inteiro, entendeu? Ela vai continuar sendo uma gota de água, mas ela não é aquela gota de água. Sim. Então a gente faz parte desse todo. E quando você percebe o todo, ou na sua teoria, quando você vive todas as vidas, né? Quando você percebe que você faz parte da mesma coisa de todas as vidas, daí você sai dessa roda da vida e sai desse ciclo de reencarnação. É bem isso mesmo. E tem a questão... Mas não é um pouco egoísta isso aí, de pensar que é só tu, tudo é tu? Mas é aí que tá, mas não é só você, é o contrário. Eu sou parte do todo. A visão é a contrária, entendeu? Não é que, nesse caso dessa teoria do ovo, é como se, ok, sou eu que tô vivendo todas as vidas. Mas se você for pensar que você é parte do todo, de uma unidade, então é você vivendo todas as vidas, mas não é você. É a coisa da outra. É que tu faz, digamos assim, num exemplo bem simplório, assim, um time de futebol. Entendeu? Tem o jogador que tá jogando lá, tá fazendo os gols. O fulaninho é o artilheiro do time, tem 10 gols. Beleza. Só que quem vai ser o campeão no final da história vai ser o time. Mais ou menos isso, de uma forma mais simplória e pra idiotas que nem eu entenderem. Mas isso aí da gente viver diversas vidas em diversas eras e tudo mais, implica naquela coisa de, se eu tô fazendo um ato de gentileza pra uma pessoa, eu tô fazendo pra mim mesmo. Se eu tô fazendo um ato de maldade com uma pessoa, eu tô fazendo maldade comigo mesmo. Ou seja, pro deleite do Nilson, todas as vezes que ele fez amor na vida dele, ele fez com ele mesmo. Em todas as eras. Mas eu tenho uma outra teoria, essa aí é particular, que é na verdade um projeto que eu acho que só não pode ser feito por causa das religiões, porque as pessoas têm... Eu vou explicar melhor, pro algoritmo não nos escapar também, é bom explicar de forma bem family friendly. A minha tese é a do autofalecimento assistido, ou seja, a gente tem o controle. Existe, né? Tem uns países que meio que o Godard, não sei se... O Godard morreu dessa forma agora há pouco tempo. Qual seria a minha ideia, né? As pessoas não iam ficar à mercê da aleatoriedade da vida, entendeu? Tipo, daqui a pouco eu vou ter uma doença, daqui a pouco eu vou ter um câncer, cada vez mais tem mais gente tendo e tudo mais. A gente escolheria quando pôr um fim. A gente não precisa viver até ser um avôzinho lá de 100 anos. A gente não precisa. Por que tu quer viver 100 anos? Que diferença vai fazer na tua vida tu viver 100 anos ou 90 anos? Talvez só tuas condições de viver vão ser piores, entendeu? Então, eu acho que se a pessoa quisesse, ela poderia ter o direito de escolher, eu quero morrer no dia tal horário, vou me despedir das pessoas, encerrar botar um ponto final nas relações com as pessoas, me dê uma injeçãozinha letal, fechou, tudo certo. O que eu vejo assim como impeditivo? Talvez os médicos não poderiam fazer isso de forma voluntária, porque eles fazem aquele juramento de Hipócrates, né? Que eles têm que salvar as pessoas, então eles não poderiam tirar a vida de uma pessoa propositalmente, né? Então tem esse dilema ético da profissão.
E tem daí a questão filosófica e religiosa, né? De que, tipo, se eu fizer isso, eu vou estar condenado. Se eu fizer isso, eu vou estar indo contra os planos de Deus. Eu vou estar brincando de Deus, sabe? Coisas assim. Então, eu gostaria que tivesse essa opção. Inclusive... Mas se existe, vai lá na Suíça que você consegue, menino. Então eu vou tirar o meu passaporte suíço amanhã. Em breve estarei na Suíça. Quando eu tiver 49 anos, eu vou pra Suíça. Aí, ó. 50 anos. Mas olha só, se tu tem esse plano de falecer aos 50, tu não estaria fazendo planos agora, por exemplo, de se mudar. Não, eu posso me mudar. Eu posso viver um ano lá. Não. Acho que não estaria fazendo planos. Não, mas ele ainda tem muito tempo, né? Ainda tem muito tempo. Mas mesmo assim, são planos pra muitos anos à frente. Peraí, tem 18 anos aí na minha vida ainda pra acontecer. Em 18 anos é pouco. Em 18 anos, a filha do Nilson vai ser de maior já. Tá doido, muita coisa. A Alice nem nasceu ainda, quer dizer, quando esse episódio for ao ar, ela já vai ter nascido. Então, a Alice já vai ter 18 anos daqui a 18 anos. Já vai poder beber. É muita coisa. Não que o Vinícius não vai fazer isso antes, mas a Marjana não pode saber. Eu acho que 18 anos dá tempo até do Melo mudar de ideia, inclusive, né? Ou morrer antes. Pode ser. Porque pode ser que as coisas, né, se tornem mais interessantes ou menos interessantes. Se eu chegar até lá com meus rins, com a dieta que eu faço hoje em dia, e meus rins ainda estiverem lá, assim, ó, inteirinhos, olha, eu vou estar me considerando já imortal. Porque os meus rins, assim, eu tenho a impressão que daqui a pouco vai ser tipo o continente africano na época do imperialismo. Só vai ter pedra preciosa ali pra tirar. Eu poderia mudar de dieta também mesmo. Quando eu era criança eu tinha uma... Não é bem teoria, é uma imaginação. Porque assim, o inferno seria embaixo da terra, né? Sim. E daí quando a gente morria, ou ia pro céu ou ia pro inferno. E daí eu ficava pensando, bom, se o inferno é embaixo do planeta Terra, se alguém morresse em Marte, onde que ele iria se ele não fosse pro céu? É uma questão, né? O inferno seria embaixo de Marte, mas ele estaria sozinho lá. Eu ficava nessa pira aí. É uma questão. E outra, se existem mesmo, por exemplo, múltiplos universos e essas coisas, aí entra essa questão do dog. Porque, por exemplo, você tem eu aqui, aí tem outra Carol em outro universo, outra Carol em outro universo. Como é que é? A gente vai morrer todo mundo junto? Ou cada uma morre e não pode se encontrar no inferno? Eu acho que cada um... Será que são múltiplos infernos? Será que tem o paradoxo daquela questão do tempo que tu não pode encontrar outra pessoa que anularia a existência de alguma forma do inferno também? E daí? A gente se encontrou lá. E daí? Aí a gente já vai ficar sabendo que tem vários? Olha, o sonho dele não sonho isso acontecer, mas não tá isso. Não, mas assim, eu sempre tive uma visão meio, entre aspas, romântica do inferno, no sentido de que em todo desenho ou filme falavam, sei lá, do capirotão, sei lá e tal, os demônios, os anjos. E eu sempre achei muito mais legal os personagens que eram demoníacos, que eram muito melhor trabalhados, os vilões nesses casos aí. Então eu achava muito mais da hora do que os anjos, por exemplo. O primeiro personagem que me despertou um anjo que é legal foi o Angemon do Digimon. Que até então só viu uns anjinhos, gordinho, fofinho, aquela coisa. Sabe? Claro, os outros eram mais grotescos, uma coisa mais legal. E aí, sempre eu tive um interesse mórbido pelas coisas, assim, no sentido de gostar de entender um pouco mais sobre a morte, de pesquisar sobre a morte, de ver a morte, de entender como funciona, né? Eu já falei várias vezes aqui qual foi o meu primeiro vídeo no YouTube. Assim, a primeira vez que eu entrei no YouTube, eu vi um vídeo de uma autópsia, né? Então, eu sempre tive isso. Autópsia do Alien. É que a morte é o maior... autópsia de uma pessoa. A morte é o maior dos mistérios, né, gente? Quem não... É lógico que causa muito... Mas essa questão dos anjos e demônios que você tava falando, eu tava pensando o seguinte. Faz sentido, porque o demônio, ele era um anjo, né? E ele se revoltou, então é como se ele fosse mais complexo, né?
ele meio que ganha uma outra camada de personalidade, né? Exato. A história dos anjos é muito bonitinha e perfeitinha. Sempre tem uma história por trás. Os anjos existem por existir. Eles estão lá obedecendo, fazendo o que eles foram mandados fazer. Até por isso que eu gosto da série Lucifer, apesar de fazerem galhofa comigo quando eu falo que gosto dela. É só por causa do gostosão britânico, a gente sabe, né? Não, isso aí é um plus. Pra a história em si é legal, não. porque tem os anjos que acabam vindo pra Terra e eles vão se rebelando no sentido de questionar o porquê que eu tô aqui. Tipo, no caso da série, do Lucifer da série, ele... Tá bom, por que eu tenho que ficar no inferno aqui? Resolve ir pra Terra. Ele abandona o inferno, porque ele quer conhecer os humanos. Por que eu tô só punindo eles? Eu quero conhecer como é que eles são, sabe? E aí os outros anjos e tal vão descendo pra tentar convencer ele a voltar e tal pro inferno. Ele fala, não, eu não quero. E aí o irmão dele lá, que é a Amenadiel, ele começa a viver entre os humanos também e acaba entendendo um pouco mais os humanos e vai questionando também isso. Em determinado ponto, lá nas últimas temporadas, eles chegam até a trazer Deus pra Terra, de alguma forma, e questionam diretamente Deus, que é o pai deles ali e tal, né? Então tem essa complexidade, apesar de ser uma galhofa total a série, tem uma certa complexidade, um certo questionamento, que é aquela coisa tipo, Lúcifer realmente estava errado? Porque falam, ele queria ser o mais belo, não sei o quê. Mas na série ali, eles usam uma outra abordagem, tipo, não é que ele queria ser o mais belo, ele queria questionar a ordem das coisas. E daí, né, vai se desenvolvendo a partir disso. E isso te faz questionar, né, porque por mais que tenha uma... Eu vou falar uma coisa que pode ser muito mal interpretada. Mas por mais que a pessoa seja maléfica, por mais que a pessoa seja demoníaca, por pior que a pessoa seja, por pior que a pessoa tenha sido, ela ainda assim, ela tem uma vida, ela tem algo que fez com que ela pensasse daquela forma, algo que transformou ela daquele jeito, tanto que diversos dos serial killers, psicopatas, etc e tal, eles têm um ponto de virada na vida deles normalmente, né, que é um trauma muito grande, alguma coisa assim. Então, até essas pessoas, elas merecem de certa forma algum tipo de julgamento que seja justo o suficiente, sabe? Sim. E nesse ponto até, aí eu corro o risco de dar spoilers, mas tem um ponto muito interessante na série Hunters, no encerramento da série. Ninguém sabe o que é essa série Hunters aí, pode dar spoiler. Bem, no caso, numa rápida pincelada sobre a série, nazistas ainda estariam vivendo, né, nos anos 70, 80 ali, entre as pessoas, só que disfarçados, e teriam um grupo de judeus que sobreviveram ao Holocausto que estariam caçando esses nazistas, né, desmascarando e caçando eles de forma a matá-los, por isso Hunters. E no final da primeira temporada ocorre a questão de descobrirem que Hitler está vivo na Argentina, em Buenos Aires. E na segunda temporada tem todo o plot deles tentando capturar Hitler. E tu pensa, eles vão matar Hitler. Né? O sonho de qualquer sobrevivente do Holocausto, ou o herdeiro dessa vida de sobrevivente, alguma coisa assim, de fazer a justiça. Porém, eles de fato, né, fazem justiça. Eles conseguem prender Hitler e levar ele a um julgamento para ele pagar pelos crimes que ele cometeu em vida. Ele tenta se suicidar e não consegue, inclusive. Bem, como eu dei spoilers aqui, eu vou deixar um avisinho no vídeo ali só pra... Vai que, né, a pessoa não vai ficar triste também com a gente. Né? Eu tenho indicações para fazer com relação a esse assunto, com relação à visão do demônio e tal coisa. Leia Menok, da Anne Rice. É a mesma autora que escreveu Entrevista com o Vampiro e tal coisa. Sim. Que é a visão do demônio. Ele tá contando o ponto de vista dele. E tem um conto do Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo, que é muito, muito, muito bom, muito engraçado, em que o diabo faz uma igreja e daí a galera toda vai pra Igreja do Diabo, só que daí eles começam a fazer ações boas escondido do diabo, entendeu? Que mostra justamente essa coisa da natureza humana de querer fazer o que é errado, mesmo que o errado seja certo. Poxa. Isso me lembrou um corte É muito bom do esse conto.
É muito bom esse O cara precisa fazer o errado, vou fazer o certo. É isso aí. Famosa justiça divina. Mas agora eu quero ir pra um ponto aqui, ó. Um ponto que me deixa muito curioso, que é a experiência de quase morte. Já fiz um episódio sobre isso. E que todo mundo, que é uma coisa muito curiosa, que muitos dos relatos são semelhantes. Que a pessoa morre ali durante um tempo e vê uma luz muito forte no final e que tem uma experiência extrasensorial que... Como é que foi? Que a consciência é projetada pra fora, ela vê o corpo dela, por exemplo. Tipo a paralisia do sono, né? Não, paralisia do sono é outra coisa. É que tu tem a conceito que tu tá dormindo, tá inconsciente, mas tu tá se vendo, nesse sentido. Não, tu não tá se vendo. É outra coisa. Não, a paralisia do sono não. Você tá falando de viagem astral. Ah, tá. Ok, pode ser. Mas a experiência de quase morte, eu vi uma série sobre isso, agora eu não vou lembrar o nome. Mas tem várias experiências que a gente nem consegue explicar, que, por exemplo, a pessoa viu o que estava acontecendo, tipo numa sala de cirurgia e tal, que não tem. E depois ela acorda falando, aconteceu isso, e não tinha como ela saber. E daí também é bem legal essa série, porque tem relatos de pessoas que foram para um céu, mas também tem relatos de pessoas que foram para o inferno. E daí é tenso, gente. É tenso, viu? E outra, tem gente que volta de experiência de quase morte sabendo falar línguas que não sabia, sabendo tocar instrumentos que não sabia. É bizarro. Não, isso aí é um troço meio bizarro, mas respondendo ao Doug, no nosso TCC aqui de 30 páginas que a gente se prepara para o episódio, tem a explicação para isso, né? Uma possível explicação, na verdade. Mas peraí, tem um relato. Não sei até que ponto é verdade, mas tem uns relatos que tá ligado? Aquele lustrezão lá de cirurgia, tem um monte de luz. Tem um relato de um médico que ele bota sempre um objeto ali em cima. E daí, se a pessoa morrer ali na hora de cirurgia e voltar à vida, ele pergunta se ela viu alguma coisa. E geralmente as pessoas diziam que tinha um objeto tal em cima do lustre. Não sei até que ponto é verdade isso. Bem, que no caso, a possível explicação que um neurocirurgião dá pra isso é que a sensação de estar entrando num túnel de luz acontece quando existe uma queda de pressão nos vasos que irrigam a retina, que ocorre durante paradas cardíacas. E que emoções positivas, como euforia e aceitação, são comuns em descrições de experiência de quase morte. Existem alguns fármacos, como ketamina, que quando administrados podem simular essas sensações, então pode ser uma reação química do cérebro mesmo. Sim, inclusive eu tava lendo, peraí que eu achei o nome da série, é uma série documental da Netflix, chamada Vida Após a Morte, tá? Caso alguém queira ver. E... o que eu ia falar? O caso documental, Vida Após a Morte. Eu tava pesquisando sobre... TDAH é transmissível, descobrimos agora. Não, o nome disso é Covid. Covid. Tá com o chip ali da vacina. O pensamento. Ainda tá se adequando aqui. Eu vi melhora súbita, acho que é o nome, que é quando acontece aquilo que a pessoa tá muito mal no hospital, de repente ela melhora pra caramba, daí a família fica toda arrasou, e daí ela morre. Isso acontece muito, ninguém sabe bem porquê, mas pode ter a ver com isso, que o corpo libera, tipo, tudo que tem, entendeu? E isso acontece na mente também. Então ele dá tudo, e daí você se sente bem, aí provavelmente quando você tá morrendo, você tem essa experiência super sobrenatural e morre. Sobre isso tem gente que fala porque a pessoa melhorou e as pessoas meio que largam de fazer preces pra ela. E daí... deve ser isso mesmo, com certeza. A gente tá indo meio que pro nossos minutos finais e eu quero perguntar de vocês o seguinte: vocês querem falar sobre os rituais diferentes de funerais que tem pelo mundo ou as mortes mais estúpidas? Vocês que sabem. Acho que... Vai, fala. Não, é que tem um que é muito estranho, que se eu não me engano é no Tibete, que eles colocam os corpos, porque não tem onde enterrar lá, né? Eles colocam os corpos pros pássaros comerem e ficam assistindo.
Que divertido. Bah, bom entretenimento. Bem, eu vou passar rapidamente então por algumas que eu separei, que eu não separei todas, dos rituais, né? O primeiro é na China, onde o Doug vai gostar bastante, que tem música alta, strippers dançando e o público gritando e assobiando. Tais são os funerais e procissões fúnebres em algumas regiões rurais de Taiwan. Legal. Bom lugar pra se morrer. Gostei. Não, pra morrer não, pra ver gente morrendo. Né? Na Irlanda, o pessoal comemora tipo como se fosse um casamento. É uma festa maior que um casamento. Então nos pubs, a morte de alguém é motivo pra reunir os familiares e amigos pra beber as boas memórias do falecido. Gosto desse ritual também. Também gosto. Em Gana e talvez... Peraí, no país Gana, né? Porque em Gana ficou estranho. E em outros países africanos eles costumam comemorar, né? Então tem aquela questão das festas e tal. Aquele meme do caixão ficou muito famoso por causa disso, inclusive, né? Que o morto recebe um ritual muito feliz, entusiasmado, de celebração, né? Animação, assim. Legal. E daí também separei o mais famoso de todos, né? Que é no México. Que o Dia de Finados é maravilhoso, assim, tipo uma festa. Maravilhoso. Na cultura mexicana, a morte é vista como uma forma natural de se libertar das vaidades e futilidades da vida, o que é bem interessante, né? E Legal. Tem até aquele filme da Disney, da Pixar lá, né? Que é o Viva a Vida... Quer dizer, Viva... A Vida é uma Festa? Eu acho que é isso. Que é muito bom. Muito bom mesmo. Assim, ó, recomendo fortemente. Inclusive, esse negócio que você falou que é uma forma natural de se livrar e tal, eu tenho uma teoria, tá? Que eu acho que o envelhecimento é uma preparação para a morte. Porque, de repente, você vai perdendo beleza, você vai perdendo força física. Fale por você, eu vou menos o vovô. Na melhor fase da minha vida. Verdade, perdão, vovô. Nos meus 94 anos é a primeira vez que eu me sinto como um touro. Não era 83? A vida passa rápida, meu filho. Então é isso, eu acho que é uma preparação. Você vai perdendo, você vai perdendo o raciocínio rápido, você vai perdendo. E daí, em vez da galera aceitar e falar assim, porra, tô perdendo, daqui a pouco eu vou perder a vida, estou me preparando pra isso? Não, fica injetando botox, fica fazendo um monte de coisa. E daí quando morre, você acha que você morre bem? Pô, não, tem que se preparar pra morrer, eu quero morrer bem. Abraçando um urso. Eu prefiro morrer do que perder a vida, já dizia o filósofo El Chavo del Ocho. Tá, agora a gente pode chegar naquele glorioso Darwin Awards, que é o Oscar das mortes estúpidas, né? Inclusive, um fun fact sobre isso: os Estados Unidos é imparável, é o país que tem mais mortes estúpidas na história. Na China deve ter também, só que não chega pra gente. Olha aí, Não, e outra, a gente teve um ganhador, né? Do Darwin Award. O padre dos balões. Nosso mencionado. Nosso orgulho. Mas eu quero fazer uma correção, porque pra ganhar o Darwin, se alguém aí estiver interessado, pra você ganhar o Darwin Awards, inclusive, Melo, já dou a sugestão pra você, porque, né, já que você já tá decidido, faz um negócio pra ganhar um prêmio, porra. Pelo menos isso, trazer um prêmio aí pro nosso país. O prêmio, ele ocorre desde 94, então é recente. O Darwin Award, você não precisa só morrer, não. Se você ficar estéril, você também pode ganhar. Darwin, né, gente? Sim, Darwin. Evolução. Você, de qualquer forma, tá provando a teoria do Darwin. Só que, quais são os critérios? Você tem que ou morrer ou ficar estéril por uma ação só sua, tá? Porque se você tá querendo provar a sua burrice, você não pode colocar outra pessoa no meio, né? Então foi uma decisão só sua que levou a isso, tá? E tem que ser muito estúpido. A lista tem 41, mas a gente não vai ler os 41 casos, né? Então, não. Top 5. É que não tem como fazer um top 5 disso aqui. Tem sim, Mel, tem sim. Eu vou pegar os títulos aqui, e daí eu vou lendo o título, vocês me dizem se querem que eu leia. Pode ser? Tá. Direito de morrer.
Não, Não. Se essa moda pega. eu quero ver essa. Em 1567, Hans Steininger, governante de Braunau, na Áustria, ostentava uma barba de 1,40 m de comprimento, o que deixaria qualquer hipster lenhador com cara de bebê. Ele usava uma bolsa de couro para carregar aquela montanha de pelos enrolada, mas um dia estava sem o acessório e acabou tropeçando na própria barba. Caiu e quebrou o pescoço. Caiu e Tá de morreu. parabéns. Agorinha. No céu tem ganso. Agorinha é muito bom, né? No Esse eu céu quero. tem. Martim I de Aragão Ó. era um rei espanhol do século XV. Certa vez, após um banquete, ele se deitou com indigestão por ter devorado um ganso inteiro. O bobo da corte burra foi vê-lo, e Martin perguntou onde ele havia se metido. Abre aspas, eu estava no vinhedo, onde vi um cervo pendurado pela cauda, como se tivesse sido punido por roubar figos. O rei riu tanto da piada que acabou morrendo. Deve surgir daí a expressão morreu de rir. Você é fanfic. Provavelmente. Mas eu quero os premiados, porque essas histórias aqui estão muito históricas. Eu quero coisas mais recentes. Quero coisas mais interessantes. Bom, explica o Padre do Balão, pra quem não conhece também, né, gente? O Padre do Balão... Uma grande ideia. O Padre do Balão, ele teve a brilhante ideia... Cadê? Eu tenho aqui, ó. Darwin Awards aí, ó. Na Sim, página... Nosso orgulho. aqui. Em 2008, Adelir Antônio de Carli, Caralho, 2008. mundialmente conhecido como Padre dos Balões, quis viajar com 1000 balões de festa, mas foi levado pelo vento para o mar e morreu. O único representante brasileiro no Darwin, seu caso foi o segundo mais votado da história do prêmio, atrás apenas do coreano Raivoso. Devem ter contrariado sua banda de K-pop favorito. Eu quero saber desse coreano raivoso aí depois. Pois é, eu tenho que procurar, porque ele não tá aqui. Bom, o bom está do Padre aqui. Balão é que tem um áudio dele antes da morte tentando fazer o GPS funcionar. Essa coisa não tá funcionando daqui. Tá, aqui ó. Do Darwin Awards em específico. Acho que esse aqui é o coreano. Tá aqui, achei. Tem o Jackass polonês, o Terror no Relógio, Estava Sem Tinta, Morte no YouTube, Deitado no Precipício, Coisa de Desenho e Trenzinho Furacão. Quais que vocês querem ver? Ou querem ver todas? Eu quero Morte no YouTube. Tá. Na Coreia do Sul, um sujeito impaciente dirigindo um desses carrinhos motorizados comuns em shopping não entrou no elevador a tempo. Ele não quis saber e forçou a porta até arrombá-la. O elevador, claro, já havia partido e ele despencou no vão. Gente, eu morro de medo de elevador. Eu tenho uma que eu trouxe no meu episódio sobre mortes bizarras. Vamos lá escutar, tá, gente? Quem não ouviu ainda. Olha só, o Constantin, de 67 anos, morava numa vila, só que ele não tava conseguindo dormir. Por quê? Porque tinha uma galinha que ficava fazendo barulho perto da casa dele. E daí, ele queria muito matar aquela galinha, mas ele não sabia quem era de dia, né? Até que uma noite, ele levantou, foi lá de cueca, né? Pegou a galinha pelo pescoço e cortou a cabeça da galinha. Tadinho. Mas acontece que ele estava um pouco sonolento e ele não matou a galinha. Ele cortou outra coisa. E foi aí que ele ganhou o Darwin Awards. Bingolim. Parabéns pra ele. Que coisa horrível. Bem, tem essa coisa de desenho aqui, que o americano Gary Benning estava na casa de um amigo e confundiu uma jarra de drink com gasolina. Mas não foi por isso que ele morreu. Ele percebeu e cuspiu o conteúdo. Porém, ele não reparou que tinha combustível na roupa quando teve a excelente ideia de acender um cigarro. Mas é aquele teste, né? Pra tu ver se tá vazando botijão de gás. Tu vai chegar perto e acende um isqueiro ali pra ver se tá vazando. A minha não dica... é assim que faz, gente, pelo amor de Deus. Eu vou contar uma história pessoal. Eu vou contar uma história pessoal. Ninguém nunca voltou pra reclamar desse método. A Nadina trabalhava numa loja e aí ela era fumante. E ela tava na frente da loja, né, fumando, e o mendigo pediu isqueiro emprestado pra acender um cigarro pra ele. Ela emprestou e tal, beleza, tudo certo. Aí ela voltou pra dentro e
pô, vou limpar aqui o isqueiro que o mendigo usou, né? Higiene e tal. Só que ela limpou com álcool. E aí quando ela foi acender o isqueiro, ela botou fogo na loja. Pra sorte dela, ela só queimou a mão dela, né? Acabou ganhando uns 20 dias de férias com uma bolha gigante assim na mão. E ela acabou incendiando a loja. Gente, Por pouco eu tenho uma história de morte estúpida na minha família. Também não, porque no caso a tua não morreu, né? Mas a minha diz que a mulher, não sei quem é, tá, gente? Escutava na família, assim. Que ela usava um varal, sabe aqueles varais feitos assim com arame? Sim. E daí um belo dia ela foi estender roupa e não viu que tinha um fio pegando no arame e morreu eletrocutada. Pá, a gente tem uma história assim, mas a gente não pode contar. Em off a gente conta. Em off a gente conta. Bem, Triste. Eu tenho uma última reflexão aqui pra vocês, que é sobre a questão do avanço da tecnologia, né? Que supostamente nós estamos na segunda ponte que nos levará à imortalidade nos anos 2020 agora, né? Nos anos 2010, que seria a primeira ponte, a gente começou essa caminhada com as terapias de longevidade, que consistem em cuidados com o corpo, alimentação, saúde, essas coisas assim. Nessa segunda, é um período de revolução biotecnológica, capaz de desenvolver formas para a gente escapar de doenças do envelhecimento. Aí tem a terceira ponte, que deve chegar na próxima década, consequentemente, que é a questão da evolução da nanotecnologia e a capacidade de a gente conseguir rejuvenescer de fato. E se tudo der certo, em 2045 os humanos já poderão decidir entre viver e morrer. Nos tornaríamos amortais. Como o nosso glorioso guru, né, o Harari, fala no livro Sapiens, né, que no futuro a gente poderia chegar nisso, né, de ser amortais. Fala, inclusive, né, que o primeiro grande problema da humanidade é descobrir como combater o envelhecimento, né? Aí eu pergunto pra vocês, nessa situação de amortalidade, vocês optariam por continuar vivendo assim eternamente? Cara, Não, eu já vi uma tese assim que quanto mais tu vive, mais tua percepção de tempo é distorcida, né? Por exemplo, quando tu tem 10 anos, um ano é uma eternidade pra passar. Sim. Daí tu vai lá com 50 anos, um ano já passa mais rápido. Daí, por exemplo, tu vai ter lá, sei lá, 500 anos. É por isso que eu passei 12 anos em apenas um programa. E daí tu tem 500 anos e tu é imortal. E daí tu é casado com uma pessoa que não é imortal. Daí teu casamento com essa pessoa dura, sei lá, 60 anos, vamos dizer assim. E daí essa tua percepção de tempo é tão distorcida que esses 60 anos pra ti vai parecer um recreio de 15 minutos. Não, mas mesmo assim não. Não, acho que não. Eu acho que eu não gostaria. Não me convenceu. Verdade, mas não. Eu sou muito cansada pra viver ser imortal. Eu tô contigo. Eu não tenho essa vontade, não. Não. Mas eu acho interessante. Talvez se os amigos, assim, todos fossem, aí o cara talvez entrasse na onda, sabe? Um monte de velho rabugento, meu, não. Saco. A gente já é novo e rabugento. Ia continuar a mesma coisa. Não. Já tem que dar, tem uma hora que tem que dar, sabe? Chega. Mas eu acho bem legal que eu acho que fui naquele livro Homo Deus. É o segundo dele, né? Que ele fala que a gente só envelhece no sentido de começar a ter doenças depois de mais idade, porque a gente tem uma idade reprodutiva. Porque daí, com a evolução, as pessoas foram só os que sobreviviam enquanto estavam na idade reprodutiva, certo? Que tinham descendentes. Se você morre antes, você não tem descendente. Sim. Então, a gente foi indo por esse caminho. Então, quanto mais você prolongar a idade reprodutiva, mais chance a gente tem de ter doenças aparecendo cada vez mais tarde. Porque daí só vai ficar quem não desenvolveu doenças mais cedo. Certo? Verdade. Só vai se reproduzir quem não... Então, se, por exemplo, digamos, eu, por exemplo, tenho 34 anos, certo? Então, a minha idade reprodutiva começou aos 12 e daqui a pouco vai acabar.
Se ela tivesse começado, se ela começasse agora e acabasse aos 60, daí, né, de todo mundo fosse assim, então a gente teria as doenças começando a aparecer lá pelos 80, 90. Isso é interessante. Uma perspectiva. Porque daí só teria ser produzido as pessoas que vivessem até os 60 sem doença, entendeu? Sim, faz sentido. Eu acho bem interessante, eu acho bem louco isso. Nossa, isso aí faz a gente pensar. É bem louco, né? Bem doido. Bem, eu quero saber o que vocês acham de criogenia. Eu tenho medo. Depois daquele filme lá com o Stallone lá, eu tenho medo. Se fosse pra viagem espacial, eu acharia legal, mas pra morte não. Que é tipo, você já morreu, só que você tá lá congelado esperando uma cura. Uma vez eu vi uma reportagem sobre isso, que tinha uns tanques de criogenia, daí tinha corpos inteiros e outros só cabeças. Isso, é mais barato sua cabeça. Meu Deus. Bem, eu acho que a gente já... ideia de merda. Já tá estourando o nosso Como é fácil tirar dinheiro tempo. dos outros, né? Verdade. A gente sempre E outra, repete isso. e se falta energia lá, a galera toda descongelando. Pensa, né? Quais são os pensamentos finais de vocês sobre a morte? Queremos morrer, por favor. Não agora, mas não tira isso de nós. Cuidado com o que você Tecnologia. deseja. Não tire isso de nós. E tu, Nós Paulo? somos cansados. Meu desejo ainda é morrer numa guerra galáctica e que o outro mundo fosse tipo em Dragon Ball, que tu morre e pode treinar e voltar mais forte. Ele não quer morrer, tá vendo? Eu não quero morrer. O Douglas vai se converter ao espiritismo depois desse episódio. Ou você quer ter tipo um número de vidas? Tem 5 vidas. Não, Pode voltar sabe 5 vezes. uma ideia de reencarnação que eu gostava? É que tu morre e depois tu volta como um animal. O Imagina problema é tu se voltar tá como uma ovelha na uma- fazenda. Uma cacatua. Coisa maravilhosa. Seria legal. Gente, que específico. Bem, eu continuo com meus planos. E talvez, se o Doug cumprir a missão dele, vocês vão me ver nas redes sociais até os 60. Se ele Se eu não não morrer cumprir até antes, os né? 50. Forte abraço. Opa, pera, calma. Ô, é a perguntinha, Tem as cara. perguntinhas. Tem as perguntinhas. Calma, tem a perguntinha. A que tá no roteiro não vai fazer sentido, porque envolvia outras coisas que a gente não falou. Então, eu vou só adaptar ela. Se você morresse hoje, em quem seria o seu último abraço? Forte Ai, que amor. abraço. Abraço e deixa o like antes de morrer.